nunca se leva o paciente para o divã já na primeira. Tem gente que, quando vai montar a clínica, já pega e coloca lá o divã. Já compra, a primeira coisa que ele compra é o divã. Aí já bota o sujeito deitado lá e fala, meu, fala. O ala, como dizia aquele personagem da praça. O ala. Não tem o ala, não. O ala aqui é cara a cara primeiro. Vamos ver aqui quais são os seus problemas, né? Assim, a entrevista psicanalítica como início do tratamento de psicanálise trata-se de uma técnica utilizada pelo psicanalista para reunir as informações iniciais sobre a vida e a história do paciente. Depois eu já mandei para você, Marcelo, já mandei aí uma ficha de anamnese, né? Ali pergunta tudo, até a religião do cara. Tudo. Depois vou mandar essa ficha para vocês. Se não tiver no drive que se perdeu, tem que refazer de novo. Então, você tem que saber do histórico de vida do seu paciente, para depois você levá-lo para o divã. Então, vamos lá para o divã, né? Então, estas informações de vida e história que ajudará o psicanalista a entender melhor a vida durante o tratamento, que pode mudar muita coisa, pois novos conteúdos podem ser trazidos a todo momento, né? Você vai conseguir entender que aquela pessoa... Só um minuto aí, pessoal. Ficha de anamnese. Aí, pastor. Obrigado. Essa ficha de anamnese, ela vai dar todo o norte para você iniciar uma escuta psicanalítica, né? Para que você tenha a direção dessa análise, para onde que vai. Está aí no grupo, né? Então, a entrevista em psicanálise deve ser usada em um ambiente acolhedor e confidencial, né? A pessoa tem que sentir... Eu vou falar sobre isso na próxima aula, em março. Setting, o espaço analítico. Qual é o lugar que você vai desenvolver essa análise? O paciente deve estar se sentindo acolhedor e saber que ali é um lugar confidencial. Desde o início, o paciente, o analisando, deve ser encorajado a falar livremente sobre os seus pensamentos. Fale-me o que você quiser, como você quiser, da maneira como você quiser. Não chega lá dando uma de psicanalista, como eu vi um aí, diz assim, bom, hoje nós vamos falar da sua infância, que deve ter sido terrível, né? A sua cara é uma cara de gente que sofreu muito. Não começa por aí, não. Ou vamos falar da sua mãe, porque eu conheci a sua mãe deve ser uma mulher ruim, né? Por isso que você é ruim também, né? Aí não começa a fazer esses pontos. Não conheço você, vou conhecê-lo agora. Fale-me o que está dentro de você, que te angustia, e fale sobre livremente suas vivências, seus sentimentos, né? Vou citar o pastor, meu pastor amigo, menonita, o pastor Paulo Quintino. Ele é psicólogo, foi meu aluno de psicanálise. Ele foi entendendo com o passar do curso. Eu disse, agora eu sei por que você age assim, por que você é retraído com essa situação, por que você é assim. Sofreu muito, né? Sofreu muito. Então, quem sofre muito tem um comportamento já bem visível. Enquanto isso, o psicanalista ouve atentamente, utilizando a chamada atenção flutuante. O que seria essa atenção flutuante? O pastor Anderson não está presente aí, e ele me fez essa pergunta, né? O que é? Faz perguntas que o ajudam a entender o analisando e ajudam o analisando a começar a olhar para si mesmo. Essa flutuante às vezes, é a dobradiça da porta. É uma comunhão ali. Sem isso, a porta não para em pé, né? E não há uma articulação. Então, é você com o seu paciente que vai articulando, né, aquela análise. Então, essa entrevista, ela vai decidir, ela pode levar a uma e mais sessões. Pode ser estruturada, né? Ou preferencialmente mais livre, porque o objetivo final será criar uma relação terapêutica sólida entre o paciente e o psicanalista, que permita ao paciente livre associar e elaborar ideias sobre si de maneira segura e relevante. Já pergunta na próxima sessão de psicanálise, você está se sentindo bem depois da primeira, como é que foi? Você já vai ter ideia se o cara gostou ou não gostou, né? Então, vamos ver algumas técnicas
de entrevista em psicanálise. Vou terminar mais cedo hoje, tá, pessoal? As técnicas de entrevista em psicanálise, para Freud, inicia essa entrevista com um assunto no qual o paciente escolhe. O que você quer falar hoje? Sobre o quê? Infância? Adolescência? Já começa pela infância. O que você quer falar sobre casamento hoje? O que você quer falar? Já começa pela infância. Mas se a pessoa já quer começar lá de cima, lá tudo bem. Então vamos falar um pouco do que você quer falar. Vamos ver aqui, ó. O paciente escolhe a história de vida, a história do problema, as recordações de quando criança, informações essas pertinentes para elaborar a hipótese do diagnóstico, assim como o plano terapêutico. Então, a primeira técnica é, o que você quer falar hoje? Falar sobre a sua história de vida. Me conta a sua história de vida. Né? Quando você era criança, como é que foi a sua infância? Começa por aí. Então, os tipos de entrevistas estão assim um pouco distintas. Existem diversos tipos de entrevista. Então, esses modelos de entrevistas entregam-se dados para serem analisados, resultando em um microdiagnóstico. Então, está vendo a importância de você ouvir primeiro? Então, a entrevista fechada ou diretiva. Vamos ver que tipo de entrevista é essa. Fechada e diretiva. Que ela é formada por uma sequência de perguntas planejadas. Primeira coisa, faça a ficha de anamnese. A primeira coisa, quando você sentar ali com o paciente, essa ficha que o pastor Marcelo mandou aí no grupo do WhatsApp. Nome do pai, nome da mãe, dados pessoais ali, aí você coloca, toma algum remédio, tem problema com o alcoolismo, e vai perguntando, religião, vai ali se colocando nos pontos ali, tudo que a pessoa responder. Então, para a obtenção dessas informações ou dessa informação, dados sobre o inconsciente está sendo observado desde a chegada, e se foi por indicação ou não, reações, linguagem verbal ou não, etc. Você está chegando aqui indicado, alguém te falou, ou você veio por livre e espontânea vontade. Eu já fui para a psicanálise porque eu já estava no fundo do poço. Né? Alguém falou, faz psicanálise. Eu fui lá em Brasília, já contei isso. Fazer o curso para defensor, para agente dos direitos humanos. Cheguei lá pensando na minha carreira. Eu cheguei tudo arrebentado. Né? Eu conheci um pastor, diretor de uma faculdade, e ele falou, olha, te oferecer a psicanálise para você. Fui lá para uma coisa e Deus me direcionou para outra. Então, eu fui para a psicanálise porque eu já estava no fundo do poço, cheio de problema e tal, buscando fuga, né, em outras coisas. Entrevista, então, fechada e diretiva. Agora, existe aquela não diretiva, aberta e livre. Nesse modelo de entrevista, o entrevistador pode fazer de maneira recorrente perguntas, muito mais flexível, analisando muito mais o futuro do paciente. Por ser dinâmica, se torna flexível para ir em assuntos em que uma entrevista fechada o paciente não abordaria. Então, vocês entenderam que existe essa entrevista direta e essa indireta, que vai ser a direta, já vamos formular algumas perguntas e entender um pouco do seu inconsciente, seus traumas, seus conflitos. Ou a outra, começar ali, não direta. E tem aquela entrevista semi-dirigida, que é de livre iniciativa do paciente, para abordar qualquer assunto. Hoje eu vou falar de ministério, pronto. Vou falar dos traumas do ministério. Então tá bom, vamos ouvir. O entrevistador só faz perguntas e intervenções pontuais em prol de conhecer mais a fundo. A pergunta é uma inquirição, né? Quem foi policial sabe como é que funciona. O delegado, o inquiridor lá, o juiz começa a fazer perguntas. Perguntas para conhecer, né? Mais a fundo, entender os pontos que habitam a dúvida. Então, esse método de entrevista fica entre os dois métodos anteriores, que podem se aproveitar da melhor forma de cada um deles. Então, são esses três tipos de entrevista: a direta, né? A semidireta, semidirigida. Depois você guarda aí essas informações, como que você vai desenvolver isso. E esse é o X da questão. Eu vou falar desse assunto aí, mas ele vai ter uma aula específica o mês que vem só sobre
transferência em psicanálise. Gente, vocês estão diante de uma arma tão poderosa. Sabe por quê? A pessoa vai transferir tudo que ela tem lá no inconsciente para você. Como que você vai reagir a isso? Tem uma coisa que eu não posso falar. Uma pessoa me fez uma transferência de um problema dela, eu falei, caraca, fiquei com pena, me causou empatia, mas me causou um transtorno tão grande depois, porque eu nunca tinha ouvido uma história tão traumática igual essa. Coisas graves, seríssimas, do sentimento da pessoa. Eu falei, meu Deus, estou casado com uma pessoa, mas gosto de outra. E agora? Ah, esse não era o homem da minha vida. Não, essa não é a mulher da minha vida. Meu Deus do céu. Aquilo me deixou apavorado. Eu fiquei sem saber como que eu vou interferir no sentimento da pessoa agora. Como? Então, essa transferência em psicanálise é muito séria, porque se vocês assistirem o filme O Método Perigoso, vocês vão entender que o analista se envolveu com a paciente e foi grave. Trouxe problemas seríssimos. É uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Porque a pessoa vai vir transferir tudo aquele problema para você. E vai ver em você alguém que ela pode, né, se amparar, alguém que me ouviu. Então, essa transferência é um perigo. A transferência é o deslocamento do sentido atribuído às pessoas do passado para as pessoas do nosso presente. No filme O Método Perigoso você vai entender isso. Que a paciente transfere para o analista, para o psicanalista, aquele problema do trauma do pai e da mãe. E depois eu vou falar sobre a contratransferência. Tem que ser. Esta transferência, executada pelo nosso inconsciente, que na teoria freudiana é o fenômeno que é fundamental para o processo de cura. Ela tem a parte que tem que ter cuidado, é uma linha tênue, que pode inverter, mas é fundamental para a cura. Porque sem transferência não tem análise. Aquele paciente que senta lá, como é que você chama? Não sei. Não tem nem meu nome mais. Seu pai? Nem sei, nem não tive pai. E mãe? Ah, minha mãe. Você não tem nada do paciente. Você está vendo que ele está resistindo. Eu vou falar, já falei sobre resistência, depois eu vou falar novamente. Então, você não tem nada do paciente, você não tem informação. Eu vim aqui só para... Olha, é difícil nós chegarmos a um denominador comum se você não transferir para mim o que realmente você está sentindo. Então, o histórico de vida, os traumas, os sintomas, tem que deslocar esses objetos lá do inconsciente, senão não tem. Então, é transferência. E vai transferir isso para você, futuro psicanalista. Na psicanálise, a transferência é um fenômeno que ocorre na relação entre o paciente e o terapeuta. O pastor Marcelo já teve a experiência aí, né, pastor? Com ovelha sua aí, né? Quando o desejo do paciente irá se apresentar atualizado, com uma repetição de modelos infantis. No filme O Método Perigoso, a mulher se torna criança ali, parece que veio lá, sai lá no passado, está lá na época de Freud e Jung. As figuras parentais em seus substitutos serão propostas ou transpostas para o analista. Você entendeu isso? Que aquilo que é infantil no paciente vai transferir para você. Depois eu vou falar mais sobre isso na aula do mês que vem, que isso é um assunto muito sério. Nós temos que burilar esse assunto aí. Então, esse foi um dos motivos que eu abandonei a clínica. Não estou falando que vocês devem abandonar, nada disso. Tem gente aí que não vai querer participar da próxima aula. Ó, não quer ser mais psicanalista, não, meu Deus do céu. Tem que estar preparado. Assim, os sentimentos, os desejos, as impressões dos primeiros vínculos afetivos serão vivenciados e sentidos na atualidade. O paciente vai dizer, por isso que eu tenho muito receio de pacientes mulheres, porque eu me vi no Senhor o meu pai. Tinha uma irmãzinha da igreja que via, ficava toda hora atrás de mim, toda hora atrás de mim, toda hora atrás de mim. E o marido falou, por que está pensando o quê? Fica atrás do cara 24 horas. O marido já não gostou. Só estou vendo o meu pai no Senhor. Olha, e fica transferindo aquela... Ele vê aquele ponto de apoio. Olha, nosso relacionamento é aqui só no consultório. É bom que você não faça nem muito contato depois. É aqui.
porque todos esses sentimentos e desejos vão passar para você. Então, serão vivenciados ali. Então, o manuseio da transferência é a parte mais importante da técnica da psicanálise. Precisa ser profissionalíssimo. A pessoa vai transferir tudo aquilo e ela vai ver ali em você, né, o ponto de apoio para essa transferência. E não misturar as coisas. Tem muita cautela. Então, Freud reconheceu a possibilidade de que a transferência acontecia na relação professor e aluno. O professor tem seu sentido esvaziado para receber o sentido que é conveniente para o desejo inconsciente do aluno. Assim, o professor se torna importante para o aluno, já que possui algo que pertence a ele. Dessa situação, o professor adquire o poder, que tanto pode ser usado para ensinar e preparar o aluno, quanto para influenciá-lo com o fim de doutriná-lo segundo suas próprias crenças. O professor, como ser humano, também possui seu próprio inconsciente. Você, enquanto psicanalista, você tem seu inconsciente e pode transferir algo significativo para o aluno. Fato que que deve ser também considerado ao se avaliar a relação. Essa relação paciente e professor e aluno, paciente e analista, tem que ser muito profissional. Tem que ser muito profissional. O analista tem que saber o papel dele nesse momento e o analisado também, o analisando, saber qual é o seu paciente. Estou falando com o seu paciente agora e eu estou falando com o seu professor, eu estou falando com o seu analista. Então, tome cuidado. Por isso que não se faz análise de amigo. Não se faz análise da própria esposa, do próprio esposo. Não se faz análise dos filhos, porque o filho, minha filha teve problemas, eu mandei ela ao psicólogo. Ela fala com o psicólogo, porque ela não vai falar coisas para mim. Então, não se faz análise de quem é da família. Tá? Tem que ser do estranho, porque senão, imagine que o Marcelo vai falar para a Luciane aí tudo que ele tem no coração dele, né? Não fala, né? E ela também. Então, tem que saber que não vou falar, né? Mas lá para o estranho você fala, para um profissional que vai guardar sigilo e assim por diante. Então, a transferência, ela tem essa parte positiva, mas tem a parte negativa. O que é a parte positiva? São os sentimentos ternos, né? Mas a parte negativa é os sentimentos hostis. Sabia disso? Nossa, teve uma aluna, meu Deus do céu, aquela aluna lá em Curitiba me desestruturou, agressivo, não sei o quê. Pastor Marcelo, não vou falar quem é que você conhece. Que agressividade! Eu falei, cara, você tem problema, né? Não é possível. É mulher, né? Não, eu vou te mandar para uma psicanalista. Mandei ela para a doutora Gislaine, lá da SPP. A Gislaine é a analista das mulheres. Vou mandar ela para vocês, para ela aí. Tá excelente. E a psicanalista me ligou e falou, para, a psicanalista não conseguiu. Falou, parado, essa mulher tem muito problema, e os problemas dela são graves, e a psicanalista desistiu da análise porque aí ela manda a filha dela para a psicanalista e aí a psicanalista falou, não posso analisar. E a filha dizendo que o problema era a mãe, e a mãe dizendo que o problema era a filha. E ficava brava quando a psicanalista falava alguma coisa. Ela falou, comigo foi a mesma coisa, né? Ela era aluna, o período de aluna, eu fiz a análise dela. Ela já chegou com os dois pés no peito da outra psicanalista, dizendo, aí eu falei, que pessoa hostil, meu Deus do céu. Essa é a transferência negativa, tá? É a transferência negativa. Olha o perigo, gente do céu, isso aqui. Sentimentos eróticos inconscientes. Não vou nem tocar nesse assunto, que é muito pesado. O paciente transferir sentimentos eróticos, você vai ouvir aquilo e você fala, meu Deus do céu. Por isso que eu peço que a mulher faça com a mulher e o homem com o homem, porque é muito sério isso. Então, sentimentos ternos, né, conscientes, amistosos, mas há sentimentos de erotismo, entra na parte da sexualidade, intimidade, coisa que que mulher vai falar para o psicanalista, olha, meu marido não faz isso, não faz aquilo,
não me dá isso, não me dá aquilo. Eu não consigo ficar ouvindo essas coisas. Então, é melhor uma mulher ouvir isso, né? Porque eu me lembro do meu pastor, muitos 30 anos atrás. Ele começou a ouvir a menina falar sobre isso, o pastor foi dando taquicardia, foi suando frio e foi ficando branco, porque ele começou a ouvir umas coisas. E eu falei, o senhor errou, o senhor não devia ter ouvido. O senhor devia ter mandado ela para uma psicóloga, uma psicanalista. Mas o pastor foi ouvir, achou que podia tirar de letra, né? Se ferrou. Okay? Então, está vendo como é que é sério as coisas? Então, essa transferência é o perigo. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos lá, tá bom? A transferência, segundo Freud, pode emergir como uma exigência intensa de amor. Olha só. A mulher que não foi amada pode achar que o paciente dela é o amor da vida dela. De atenção, de reconhecimento, ou sobre formas mais moderadas, desejo de ser recebido como filho. Ah, como foi a irmãzinha aí, o senhor é como um pai para mim. E aí, agora, a responsabilidade, pastor Marcelo, tratar essa ovelha como o pai dela. Toda hora ligava, ia no WhatsApp, onde você está? Onde o senhor está? Eu queria fazer um desabafo. Estou com um problema aqui. Olha, eu tenho tempo, trabalho, atividade, tenho responsabilidades, e tome cuidado. Então, porque o paciente vai achar que você é o ideal, esse é a pessoa ideal. Então, esse alvo de uma estreita amizade, o psicanalista tem que tomar cuidado, não pode ser muito amigo. Necessidade libidinal sublimada, outro perigo, e etc. Quanto mais, né, cruz, isto é medo subliminado, né, for os impulsos transferidos, mais próximos estaremos de uma expressão não elaborada de um conflito original vinculado os objetos primários e, via de regra, impossível de ser satisfatoriamente resolvido. Viu o perigo? Então, quando você perceber que seu paciente ou a sua paciente está transferindo sentimentos a você, opa, pera lá, vamos com calma, vou falar de novo, não posso citar o nome. Uma aluna minha da primeira turma, já falei na aula passada, já até citei o nome, perdoe, a esposa do pastor Paulo, a Lília, sofreu com um aluno adolescente, um paciente adolescente, o menino se apaixonou pela psicopedagoga. E agora queria todo dia estar lá no consultório da doutora, eu preciso falar com a nossa aluna lá, que hoje é psicanalista, se viu em papos de aranha com um adolescente, porque ele viu na lista o ideal de mulher para um adolescente. Então, é um perigo, 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 perigo. Método perigoso. Eu vou tentar mandar o link desse filme para vocês vão ficar impressionados, é isso que eu estou falando. Cuidado. Freud logo diferencia uma forma de expressão da transferência, a transferência hostil. Vamos ver o que é essa transferência hostil? Que é a transferência negativa, que aconteceu com a minha aluna aí, que assevera que é principalmente com ela que o analista deve se preocupar. Porque esse tipo de vinculação reflete de forma direta a resistência ao trabalho analítico. Eu sofri para me desvencilhar daquela criatura lá, eu estava ficando doente. Daí a minha analista falou, Samuel, corta o vínculo com essa pessoa. Você vai ter problema. Corta o vínculo. Quanto? Porque era uma transferência hostil, agressiva. Né? Então, a psicanálise se utiliza do fenômeno de transferência para, através do mesmo, conhecer e interpretar as fantasias de conflitos do inconsciente nele contidos, expressos, promovendo no tratamento a dissolução dos fenômenos transferenciais primários que adoecem nossos vínculos. Uma paciente ou o paciente que teve problema com o pai, teve problema com a mãe, teve problema com o pastor, teve problema com a patroa, um patrão, desculpe, teve problema com o professor. Lembra que eu falei que criança eu tinha problema com professoras mulheres? Ninguém sabia porque eu me dava com professora mulher, mas quando era o homem eu ficava respeito, porque era a figura do meu pai e da minha mãe.
minha mãe extremamente espancadora, e meu pai um homem sério, correto, que se impunha pela presença, pelo respeito, né? Então, eu tinha problemas gravíssimos na escola, tive déficit de atenção gravíssimo, fui estudar depois de já está com mais de 45, quase 50 anos, fui terminar meus estudos, retomar meus estudos para ser feliz um pouquinho mais, né? Então, como criança, era assim, via a professora como uma figura opressora, ditadora da minha mãe, narcisista, e eu troquei de escola várias vezes, tanto que não me formei em escola pública, não foi em seminário presbiteriano, escola presbiteriana. Por quê? Porque eu não conseguia me adaptar à figura de professora mulher. Quando falava do homem, a presença do homem já era diferente. Então, era síndrome de mãe. Então, temos que tomar cuidado com esses vínculos, né? Esta ferramenta possibilita fazer lutos, elaborar e transformar sentimentos funestos e equilíbrio psíquico. E esse é um dos objetivos da análise, libertar o paciente dessas identificações e repetições transferenciais, liberando sua mente para viver uma nova experiência como nova, porque ela é o usufruir do bom se ela o contiver, né? Se ela conseguir. Essa paciente que eu falei, aluna, foi difícil, porque estava enraizado, cristalizado, aquele trauma do pai. Ele diz, meu pai, eu odeio meu pai fez isso comigo, meu pai não sei o quê. E toda a figura do homem para ela, o esposo estava sofrendo, foi difícil ela se manter na sala de aula, porque toda hora que eu dava um chega, já vai ser meu pai. Eu falei, meu pai falou assim comigo, aparecendo aquele lazarento do meu pai, olha. Aí vem o pastor sofre, porque esse tipo de ovelha dentro da igreja, de liderado, ele não se submete. Não se submete. Né? Olha, não estou criticando as mulheres, tá? Por favor, me entenda. Mulheres que se rebelam dentro da igreja, e homens também. Não é só as mulheres, não, que se rebelam. Vão abrir uma igreja para mim, porque não dá para ficar com esse pastor aqui, não. Minha mãe era assim. Ia para a igreja, desentendia, o pastor abriu a igreja. Chegava lá, eu colocava um pastor, desentendia. Foi assim muitos anos. Aí depois a convenção falou assim: vamos mandar o filho, quem sabe o filho é lá. Ela matou o filho também. Pronto. Não deu certo, eu e minha mãe. E aí, a rebeldia que se explode, que se eclode, que, igual um vulcão, né? Que vomita, desculpa a palavra. Então, eu vi alguns alunos aí na primeira e segunda turma, Curitiba e Londrina, que eclodiam, explodiam em agressividade. Aí a gente foi entender o que era. Era a infância. O pai, a mãe. Eu cheguei a ouvir uma pessoa que falou assim: não me fala igreja e pastor, que eu tenho pavor. Sabe lá o que sofreu? Não sei. Né? Então, o que é a transferência? O termo transferência não é exclusivo da psicanálise, mas também é usado em outros campos. Agora, o que parece existir é um denominador comum. Ó. A transferência alude-se à ideia de deslocamento ou substituição de um lugar para o outro. É o que faz um analista com o seu analisando quando ele faz aquela sessão de análise do inconsciente. Se desloca daquele inconsciente esses objetos e eles vão sendo transferidos para você enquanto analista. Assim, por exemplo, pode ser observado nas relações médico-paciente ou aluno e professor. Então, a transferência é aquilo que você está transferindo para alguém que está sobre a sua autoridade, né? Ou a sua análise. Muito bem, vamos lá. Então, no caso da psicanálise, é entendido que como uma recriação de fantasias infantis onde seu destino é a figura do analista. De novo, vou falar do filme, depois vou mostrar aí o filme Método Perigoso. Se o Igor estiver por aí, Simone, ele já assistiu o filme, que foi ele que indicou, né? Esse filme é fantástico. É fantástico. Eu assisti com ele, Olha aí. realmente é. Pode falar, eu vou deixar você falar depois na segunda parte que está caindo. Você vai me. Quando eu chegar na parte do filme, eu vou deixar você falar um pouquinho, tá bom? Prepara aí. Tá. Prepara aí. Por quê? Essa figura do analista recebendo a transferência daquela infantilidade de quem está sendo analisado, né, constitui a sobreposição de algo anterior para algo atual,
que torna-se assim uma área privilegiada para avançar em direção à cura, mas tem que tomar cuidado, porque isso aí vira, como diz aquele personagem lá do Sai de Baixo, é uma vaca de 2 legumes. É uma faca de dois cortes. Então, tem que se tomar muito cuidado. Então, Freud, lá em 1912, ele apresentou um texto sobre a dinâmica da transferência. E ele apresenta a transferência como um fenômeno paradoxal. Está vendo? É um paradoxo. Que pode ser constituída como resistência, mas é fundamental para o trabalho de análise. Distingue-se nesse momento a transferência positiva, que está presente a ternura e o amor, e da transferência negativa, que é o vetor de sentimentos hostis e agressivos. Agora vocês entenderam? Transferência tem 2 faces, ou 2 lados. A transferência positiva e a transferência negativa. Então, você tem que tomar cuidado com as 2. A positiva pode envolver-se demais, e a negativa pode ser muito mais, pode ser agressiva. Eu já tive experiência das 2 já. Então, para criar o vínculo, é necessário que, uma vez que o paciente aceite o seu desejo de trabalhar naquilo que acontece com ele venha ao encontro de um analista que sabe o que acontece com ele. Jacques Lacan, que é um psicanalista pós-Freud francês, ao encontro de um analista que sabe o que acontece, ele nomeou como um suposto sujeito a saber. Isso irá produzir o primeiro nível de confiança nessa relação, que dará início ao tratamento analítico. Eu estou aqui para saber este sujeito que está aí e ainda não está claro para mim. Não, aquilo que eu falei ali agora há pouco, a curiosidade de saber o que acontece com esse ser. Lembra do meu pastor foi fazer a tese de doutorado dele, e ele citou um pastor lá que ele entrevistou, e ele perguntou desse pastor para mim, que foi meu filho na fé, né? Ele disse assim: rapaz, eu tenho a impressão que aquele sujeito apanhou muito quando era criança. Porque ele é um pastor muito difícil. Eu disse assim, as pessoas, às vezes você vê esses comportamentos, vocês vão ver, gente, depois desse curso, vocês vão começar a analisar a pessoa de tudo, não precisa nem clínica. A pessoa que está falando, você já, pronto, você já vai definir quem é. Pronto, já sei tudo desse ser aí. E esse é o problema, a gente não conhecer quem é o outro, né? Lembra da frase que eu sempre posto no Facebook, dentro de um ser humano que eu e você conhecemos, existe outro ser humano que a gente não conhece. Então, a gente vai começar a analisar, vocês vão ficar fera no assunto. Eu já sei. O cara já está virando na esquina lá, até o andar do cara já está me dizendo quem é ele. Então, o trabalho analítico é fantástico por causa disso. Essa confiança que você cria ali na clínica, você vai sabendo da história da pessoa, aí você entende que agora eu entendo por que ele é assim. E o grande problema nosso dentro da igreja é isso. Cara, o que esse cara tem? O que essa pessoa tem? Por que essa... Eu falei uma vez, vou repetir isso, um aluno meu, o Clóvis, pastor Batista, lá de São José dos Campos, ele faleceu há uns 4, 5 anos atrás. Ele disse para mim assim, professor, o grande problema nosso, líderes, enquanto líderes, pastores, é tratar todos como iguais. Gente, nem todos são iguais, cada um tem um histórico psíquico de vida, uma história, uma trajetória, uma personalidade. Você viu o pastor Marcelo, desse mini seminário aí, ou essa palestra que nós vamos dar na sua igreja, nós vamos falar sobre isso. Quando a liderança erra, ela erra quando ela pensa que todo mundo é igual. Não é. A gente tem aquela falsa ideia de que as ovelhas andam todas juntinhas, todas unidas, mas a gente esquece que ali é a ovelha enquanto animal, né? Porque a ovelha, vidas, pessoas, seres humanos, eles têm essa questão do histórico psíquico. Então, você tem gente de tudo quanto é tipo dentro da igreja. Personalidades. Podemos ir lá na Bíblia ver, cada discípulo de Jesus tinha um comportamento.
né? Um queria levar na faca, olha a faca, naquele tempo era a espada, né? Olha a espada, o outro, olha, vamos orar aqui que Deus vai descer fogo, matar esse povo aqui. No dia que